vamos falar hoje sobre a palavra sentimentalista versus realizadores. Uma palavra, você pode encontrar o áudio dela no site apv.com.br e nós vamos falar dela aqui nesse vídeo, estreando esse canal do site com mensagens em vídeo. Quero ler a Bíblia no capítulo 10 de Hebreus, versículo de número 38. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, ou pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Bom, se você continuar lendo a carta de Hebreus, aos Hebreus, você vai ver que o capítulo 11 começa falando de fé e dando exemplos de homens e mulheres que realizaram coisas tremendas pela fé. Você vai ver exemplos de homens como Abel, Enoque, Noé, que pela fé realizaram coisas tremendas para a glória de Deus. Nós cristãos fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Jesus Cristo alcançou-nos por seu amor em sua soberania, a sua graça alcançou-nos, regenerou o nosso coração. E hoje nós o servimos com todo o coração e com todo o amor. Todo cristão e toda cristã tem que entender que quando nos tornamos filhos de Deus, servimos a Deus da maneira que Ele quer, e não da maneira que nós achamos melhor, que nós nos sentimos bem, que nós gostamos. Quando contemplamos a glória do Senhor em Cristo, a palavra de Deus, a presença de Deus, a intimidade com Deus nos leva, nos chama, nos puxa, nos traga, nos atrai a fazer a vontade de Deus. Eu quero falar hoje de sentimentalistas versus realizadores. Obviamente, os realizadores, vou falar deles no segundo momento. Os exemplos de realizadores que você mais pode aproveitar são esses aqui, de Hebreus 11. Você pode ler aí na sua casa. Aliás, pode dar uma pausa nesse vídeo e ler Hebreus 11. Depois você solta o vídeo de novo. Enfim, mas eu quero começar com os sentimentalistas. Sentimentalista está preocupado consigo mesmo e não com Deus, com a obra de Deus, com a glória de Deus ou com qualquer coisa relacionada a Deus ou às outras pessoas. O sentimentalista faz as coisas na igreja, faz as coisas em qualquer lugar da vida, baseado em suas emoções. Ele toma atitudes baseadas naquilo que ele está sentindo. E o ser humano, todo ser humano, ainda que salvo em Cristo Jesus, está em um corpo mortal, em uma carne que peleja contra o Espírito Santo. E se eu, Rafael, deixar que a minha carne, a minha vontade, o meu sentimento me guie, eu jamais vou fazer a vontade de Deus e vou realizar aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para que no final Ele seja glorificado, não eu. O sentimentalista está de olho em uma gratificação, em uma recompensa terrena. Ele está de olho em uma recompensa instantânea. Até mesmo dentro da igreja, às vezes para evangelizar, para pregar, para se colocar no seu ministério, se ele sente vontade, se ele se anima, se ele acha que as pessoas vão olhar para ele como alguém que é um servo de Deus abençoado, ou talvez ele vê alguma área na igreja que esteja precisando de alguém, e ele se anima, ele sente aquela vontade,
não necessariamente isso é um chamado de Deus. Nós vemos muitos e muitos e muitos sentimentalistas dentro da casa do Senhor. Na verdade, a maioria das pessoas, infelizmente, que está dentro de uma igreja hoje não conhece o Senhor. Nunca foi regenerada, não sabe o que é a graça, não sabe o que é o perdão, não sabe o que é a salvação. E muitas vezes nós, pastores, temos grande culpa nisso, porque alimentamos sistemas onde as pessoas são colocadas aqui e ali no ministério tal e tal e tal para fazerem coisas, esperando realmente essa recompensa terrena, esse sentimento terreno. Deus não te chamou para fazer o que você gosta de fazer. Deus não me chamou para fazer o que eu gosto de fazer. Pode até ser que coincida. Pode até ser que Deus tenha me chamado para uma coisa que a gente gosta. E aí, vamos aproveitar, vamos fazer do mesmo jeito. Mas não significa que Deus não pode querer de você exatamente aquilo que você não é só não gostar, que você ainda tem medo, se sente incapaz, que você não gosta. O sentimentalista fica preocupado com o seu próprio bem-estar. Num dia de chuva, ele pensa milhões de vezes em sair para a igreja. Ainda que seja uma liderança, ainda que seja alguém que não costuma faltar ao culto, o sentimentalista é tão preso à sua própria vontade, à idolatria do eu, que ele mente, ele inventa desculpas, e ele mente para si mesmo. Ele diz, hoje estou muito cansado, não posso ir, o Senhor entende. E aí diz aquilo para si mesmo e acredita naquilo, diz aquilo para os outros. Quando não inventa mentiras mesmo? E eu não estou falando só de ir à igreja, eu estou falando de tudo na nossa vida. Por que nós fugimos do pecado? Por que nós buscamos a glória de Deus? Por que nós lemos a Bíblia? Por que você lê a Bíblia? Porque você espera uma recompensa? Porque você está passando por um problema? Porque você quer ver aqui uma solução? Ou porque você tem fome de Deus? Ou porque você tem fome e sede do Espírito de Deus? Ou porque você quer ver a glória de Deus em Cristo Jesus? Quando contemplamos o brilho da glória do Senhor, nós somos atraídos e maravilhados, nos prostramos diante dela e somos automaticamente atraídos a realizar a vontade do Senhor. E aí Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E quando nós somos atraídos assim pela glória do Senhor, nós dizemos, ai de mim se eu não realizar a obra que o Senhor tem me chamado para fazer. Esse sim é um bom sentimento que está dentro do realizador. O realizador não se preocupa se ele está se sentindo bem, se está chovendo lá fora, se ele vai ter uma recompensa imediata, se as pessoas vão bater palma para ele. O realizador não se preocupa com isso. O realizador se preocupa em realizar a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus em todos os momentos. E isso é um prazer para ele. O sentimentalista faz as coisas sem prazer. O prazer é próprio. Ele não tem prazer em estar agradando a Deus, ele tem prazer em si mesmo. Por exemplo, um sentimentalista que está em um ministério de louvor, por exemplo, ele gosta de cantar. Então ele vai, ele canta, ele toca algum instrumento, e ali ele está gostando, mas num dia que ele não está afim, num dia que está passando um jogo de futebol na televisão, ele inventa uma desculpa para o pastor, não vai para o culto, e fica vendo o jogo, porque ele vai gostar mais de ver o jogo. Então ele só está tocando quando ele gosta, porque ele quer, e o prazer é nele mesmo, e na satisfação da sua vontade. E não prazer em agradar ao Senhor, prazer em servir, prazer em abrir mão da sua própria vida pela causa do Evangelho e por amor ao Senhor. O realizador não tem a sua própria vida como mais importante. Ele pode até sentir. O realizador pode sentir sono, pode sentir desânimo, pode sentir não ter vontade de ir para a igreja, pode sentir vontade de inventar uma desculpa, pode sentir um monte de coisas, mas ele não vive pelo que ele sente, ele vive pela fé. Por isso eu li, o justo viverá da fé, pela fé. O que você crê? Se você crê em apenas
alguém que sobe no altar e fala um monte de coisas para você, se você ficar acreditar só em mim, você está em maus lençóis. É preciso crer na palavra de Deus. É preciso ter relacionamento com Deus na palavra, feito por você, feito em uma intimidade com Deus, através de você e Deus, com a ajuda do Espírito Santo. O justo viverá da fé. Quando eu sinto cansaço, quando eu sinto desânimo, eu passo por cima daquele sentimento em nome de Jesus Cristo e realizo o que o Senhor me chamou para fazer. E são os exemplos que nós encontramos aqui em Hebreus 11. Você pode ver no versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora você acha que esse homem nunca desanimou? Você acha que esse homem nunca se incomodou com as pessoas fazendo gracinha com ele, que certamente aconteceu? Você acha que esse homem nunca sentiu vontade de desistir, de parar, nunca achou aquilo uma loucura? Mas ele parou? Ele desistiu? Não. Porque apesar de ter sentimentos, e esses sentimentos poderem ser contrários, ele não se deixou ser dominado por eles, muito pelo contrário, ele agiu pela fé, e pela fé ele venceu para a glória de Deus em Cristo Jesus. E a glória de Deus em Cristo Jesus é a nossa meta. Quando nós somos realizadores, nós não esperamos o nosso irmão fazer alguma coisa para que nós façamos. Eu não posso dizer, eu não evangelizo porque o meu irmão não evangeliza, eu não prego a palavra porque a igreja não prega, a igreja não tem um ministério. Faça você. Se o Senhor te chamou, faça você. Como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você tem que buscar que Deus gere isso no seu coração. Você tem que pegar o seu ministério, o seu chamado e dizer, ai de mim se eu não realizar isso em nome de Jesus. E ai de nós mesmos. Nós somos chamados a obedecer ao Senhor. Obediência é primordial. Obedecer é melhor do que sacrificar, e rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Não seja um realizador por causa das pessoas, porque aí você vai se tornar um sentimentalista disfarçado. Você tem que realizar por Deus, em Deus e com Deus, motivado única e exclusivamente em Deus e por Deus. É claro que você pode olhar pessoas precisando de Jesus e amá-las, você tem que amá-las, mas a motivação maior é glorificar a Deus. Eu vou pregar o Evangelho, eu amo essa pessoa, mas quando ela se converter, a palavra de Deus vai regenerá-la e Deus será glorificado, e eu quero ver a glória de Deus, por isso eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Espero poder ter condensado bem. Até usei uma abordagem diferente, está usada na pregação em áudio, porque lá tem mais tempo. Mas eu creio que o Senhor fez esse vídeo chegar a você porque Ele deseja que você seja um realizador, que busque a glória de Deus, que viva pela fé, não por aquilo que você sente. Mas não é mágica, na verdade. Se você é sentimentalista, você não vai deixar de ser só porque ouviu essa palavra, só porque decidiu no seu coração. Você precisa de Deus. Reveja suas bases, veja se você sabe o que é salvação, se você é salvo. Você pode ver os vídeos da série O Evangelho em Assuntos também no mesmo site, apv.com.br. E principalmente, se você é mesmo salvo, se você é meu irmão em Cristo, reveja suas motivações, reveja o seu hábito diário de leitura da Bíblia, seu hábito de oração, o seu entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o Pai. Quanto mais você fazer isso, quanto mais você fizer isso, menos sentimentalista você vai ficar e mais realizador você vai ser. E aí você vai poder se comparar, ainda que guardadas as proporções,
a esses homens de Hebreus 11. Não seja enganado pelo diabo. Ele é que quer fazer você acreditar que Deus te chamou para ficar bem, para ter bons sentimentos, para se sentir bem. Não. Deus te chamou para fazer a vontade dele e para que o nome dele em Cristo Jesus seja glorificado na sua vida, ainda que isso custe a sua vida, como custou a muitos irmãos nossos, como está custando hoje em muitos países a muitos irmãos nossos. Não apequene a presença de um Deus que é grandioso. Você não pode apequenar a presença de Deus, mas muitas vezes fazemos isso conceitualmente com as nossas atitudes, e aí passamos para o mundo uma presença de Deus apequenada, como se Deus estivesse ao nosso serviço. Nós servimos a Deus. Deixamos o sentimentalismo de lado, vençamos os sentimentos contrários, sejamos realizadores para a glória de Deus